Então, minha gente, neste domingo nós vamos falar sobre o administrador infiel, certo? Essa liturgia, ela está repleta de ensinamentos e eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu sei já de algum tempo. O tema deste vídeo é: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, simultaneamente ou não, tá? Então nós temos casos do Velho e do Novo Testamento, começando aqui por Amós, que é o profeta da justiça social. Ele é natural de Tecoa, que é uma pequena aldeia no deserto de Judá, e ele profetizou no reino do norte de Israel, né? Tem o reino do sul, Judá, e o reino do norte de Israel. Isso aí por volta de 760 a.C., no reinado, na época, de Jeroboão II. Amós transmitiu àqueles israelitas inescrupulosos que só pensavam em pisar nos pobres, né? E em tirar proveito deles, os humildes na terra. E descaradamente eles pervertiam as leis de Moisés em busca de riquezas ilícitas. Diz lá um texto: quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? Lá no frente diz: e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Percebam a hipocrisia dessa gente, desses comerciantes israelitas. Nos sábados e noutras festas, como a da lua nova, por exemplo, que era celebrada todos os meses, eles deixavam de negociar, como a lei ordena, mas eles ficavam ansiosos esperando o final do dia, quando terminava o Shabat, né, para de novo abrirem os seus negócios, seus podres negócios. Então Amós disse para eles: o Senhor nunca mais esquecerá o que vocês fizeram. Todo aquele que escolhe este caminho terá que prestar contas a Deus pelas opções aqui que fizeram. Entenda bem, Amós não era um profeta de profissão, mas quando ele foi chamado por Deus, ele deixou lá a sua terra, o seu trabalho, a sua família, para gritar contra essa classe dirigente. Ele mesmo disse a Amazias: eu não sou profeta nem filho de profeta, sou pastor e cultivador de sicômoros. Tá bem? Falemos aqui rapidamente sobre a segunda leitura. Ali, Paulo encontrou Timóteo durante a sua segunda viagem missionária, lá na cidade de Listra, que pertencia lá à região de Licaônia, antiga região no interior de Anatólia, ao norte do Monte Taurus, sei lá, Turquia hoje, né? Então, o pai de Timóteo era grego e a mãe, Eunice, né, era judia cristã. A avó de Timóteo era Lóide, que também teve educação cristã. Tá? Leia isso aí em 2 Timóteo 1, versículo 5. Então, Timóteo, que se tornou o primeiro bispo de Éfeso, teve que ser circuncidado por Paulo, né? Aliás, Paulo condenava isso, tá? Mas para evitar confusão lá com os judeus, fez a circuncisão no Timóteo. Então, a mensagem principal dessa segunda leitura fala das orações que nós devemos fazer pelas autoridades constituídas. Diz lá: recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos,
por certo que o motivo desta oração seja para que as nossas autoridades sirvam a Deus e não ao dinheiro, não a si próprio também, que não se deixe levar pela corrupção. Façam isso, tá certo? Vamos orar por esse povo, para ver se tem juízo, tá bom? Vamos falar agora um pouco do Evangelho. O Evangelho, ele nos traz a parábola do administrador astuto, né? Astuto entre aspas. Jesus seguia com os discípulos para Jerusalém, estava chegando o seu momento. E no caminho ele ia preparando eles mesmos discípulos para que eles deixassem as suas lógicas egoístas, os seus valores terrenos e os seus sonhos de grandeza. Ao contrário, Jesus ensinava os valores do reino de Deus. E Jesus usou de dois personagens. Um proprietário muito rico, né, que é Deus, e um administrador dos bens desse Senhor. Vou colocar aqui discípulo, né? O Senhor teria partido para uma viagem bem longa e deixou esse homem lá com a responsabilidade de administrar os seus bens enquanto ele estivesse fora. Esse administrador é chamado de oikonomos. Oikonomos é uma palavra grega que significa o gerente da casa, um administrador doméstico. Tá certo? Talvez você tenha ouvido falar muito pouco sobre esse nome, né? Biblicamente falando, oikonomia tem a ver com dois conceitos principais. A economia divina, que é o plano salvífico de Deus para a humanidade, para o mundo, e a administração dos recursos divinos. Isso aí por parte de nós humanos. O fato é que naquela época a figura do oikonomos era bem frequente. Em geral, era escolhido um servo ligado à família, ou criado pela família, alguma coisa desse tipo, chamado filho da casa, de Bait, né? A quem o chefe da casa e dos negócios confiava a gestão dos seus bens enquanto ele estivesse fora. Tá? Quando ele recebia esse título, passava a ter a autoridade para fechar negócios em nome do seu senhor. Ocorre que numa dessas viagens do Senhor, esse administrador foi acusado de conduzir mal os bens e os negócios do seu patrão. Tá? Por isso, o Senhor, quando chegou da sua viagem, ouviu de muitos dos seus parceiros que eles tinham sido prejudicados por aquele administrador. E por isso, então, o patrão lhe pediu os livros contábeis para uma averiguação. Até então, ele não sabia se havia alguma coisa errada ou não. Ele estava apenas ouvindo lá as fofocas, as coisas, né? Murmuração, aquele negócio todo. Diz o texto que enquanto ele estava para entregar os livros, ele não tinha entregue, estava para entregar, ele pensava consigo mesmo, né? O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Note-se que a sua intenção continuava sendo desonesta. Dá-nos a impressão que esse administrador, ele não se preocupou com a sua defesa. É como se ele reconhecesse que fizera realmente as coisas erradas. Então ele entendeu que o seu trabalho de oikonomos naquela casa tinha chegado ao fim. Não tinha mais clima. E o seu raciocínio foi muito rápido. O que farei agora? Sem emprego, sem reputação, para encontrar outro emprego? Aí, de repente, ele sabia que só teria condições de trabalhar como diarista em alguma outra propriedade. E olha lá, sem emprego, ele seria só um mendigo. Então ele pensou, para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. E aí, de fato, ele era muito escolado e nunca tinha feito trabalhos pesados. Ia ser ruim para ele. Então, sem perder tempo, e antes de entregar os livros
ao seu senhor, ele chamou os devedores ali rapidamente e escreveu os valores corretos das suas dívidas. E diz lá o texto: quanto deves ao meu patrão? O devedor lá botou 100 barris de óleo. Esse 100 barris de óleo era equivalente a 3.300 litros. E o administrador disse para ele: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Olha aí, abateu para metade ali. Coisa que não era dele, né? Depois ele perguntou a outro lá: e tu, quanto deves? E o outro lá disse: 100 medidas de trigo. Essas 100 medidas de trigo equivalia a 40 toneladas de trigo. Era muita coisa. Aí o administrador disse para ele: pega a tua conta e escreve 80. Ou seja, bateu ali rapidamente 20%. A intenção dele qual era? Era captar a simpatia dessas pessoas. E depois lá, quem sabe, ser contratado por algum deles. Então, para nossa surpresa, Jesus disse que aquele rico proprietário elogiou o administrador desonesto por ter agido com esperteza. Para nossa surpresa. Eu tenho certeza que para você também, até hoje você não entende direito esse negócio. Nós precisamos de sabedoria para entender o sentido dessa parábola. Como é que nós poderíamos encontrar uma justificação para o procedimento desses econômicos? Lendo pela primeira vez, eu fiz de conta que tinha entendido, apenas porque foram dito por Jesus. Mas se fosse dito por qualquer outra pessoa, eu não aceitaria. A verdade é essa. E eu achei, quando li pela primeira vez, que esse empregado foi altamente desonesto. E eu também confesso para vocês que eu não entendi na época a razão daquele patrão não ter reprovado ao saber do seu prejuízo. Ou seja, o patrão tinha na sua cabeça que a dívida era aquela total. De repente, a dívida caiu e o patrão não disse nada. Agora nós vamos explicar o contexto dessa parábola. Jesus, desde o capítulo 15, ou seja, o capítulo anterior, ele estava debatendo com os fariseus e vendo neles uma incrível dureza de coração. Esses fariseus, saduceus, sacerdotes e outros lá, eram esses administradores a quem Deus tinha confiado os seus bens espirituais, principalmente. No entanto, eles avançavam nos impostos e dízimos e nada faziam pela dimensão social. Os coxos, aleijados, cegos e leprosos não eram sequer aceitos no templo. E o que é que eles faziam com o dinheiro arrecadado, se não ficar entre eles mesmos? Foi o que Deus, no caso aqui o proprietário, perguntou: que é isso que eu ouço, a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. E aqui entenda, esses fariseus colocavam uma carga pesada nos ombros dos seus irmãos, achando que isso era um benefício para o Senhor Deus. Quando eles caíram em si, eles começaram a tirar dos ombros dos seus irmãos, a quem tinham molestado por muitos anos, e com isso tentaram encontrar sua salvação. Você lembra do Zaqueu? Senhor, aquele a quem eu tiver cobrado mais, eu vou devolver 4 vezes mais. Pois é a mesma coisa. Na verdade, esta parábola nada tem a ver com valores monetários, mas com misericórdia, com empatia e salvação. Mas esses fariseus e sumos sacerdotes estavam com os corações tão endurecidos de um jeito, os seus olhos estavam vendados e nada podiam ver, a não ser a letra fria da Torá, como se aquela lei só expressasse os problemas que as pessoas teriam que passar, os julgamentos severos. Está entendendo? Então o mestre ensinou a seus discípulos a serem hábeis na questão do perdão. Isso equivale
a tirar o peso que oprime os que precisam de perdão. E será agindo dessa forma que nós seremos aceitos no reino de Deus. Essa questão do dinheiro, mamon, né? Mamon é uma transliteração da palavra hebraica que significa literalmente dinheiro. Aí entramos na última parte desta parábola. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E é isso aí, meus irmãos. Nós somos apenas administradores, nós somos oikonomos, né, dos dons que Deus põe nas nossas mãos. Olha a parábola do talento, que está em Lucas. Né? Foi dado talentos para várias pessoas, e na volta ele foi lá, eu lhe dei tantos talentos, eu está aqui, multipliquei por tanto, o outro está aqui, multipliquei por tanto. Aí teve um lá, preguiçoso, safado. Eu não sabia, eu só sabia que você era muito zangado e tal, eu enterrei, está aqui seu talento aqui que eu deixei enterrado. Ele não procurou divulgar o Evangelho, tá? E Deus quer isso de nós. Sendo bons administradores desses dons, Deus nos confiará mais. Partilhando esses dons com nossos irmãos, nós seremos dignos de entrar no reino de Deus. Entenda que naquela ocasião o administrador ficou contra a parede, como nós também muitas vezes ficamos. Mas Jesus disse que ele foi esperto, como nós também seremos, e que esse administrador optou por uma riqueza real no reino de Deus, onde as traças e a ferrugem o corroem. Os ricaços da época, e até hoje, ofereciam abundantes ofertas no templo. O que é que eles queriam? Eles queriam com isso amenizar as suas consciências culpadas, tentando uma cumplicidade de Deus para os seus negócios desonestos, obscuros. Aliás, muita gente ainda hoje faz isso. Querer comprar Deus, comprar entre aspas, né? E é isso aí, Jesus nos faz refletir e depois fazer a escolha. Quem é o Senhor da nossa vida? É Deus com a sua justiça, misericórdia e amor? Ou é o dinheiro com suas promessas de segurança, status e poder momentâneo? Shalom do Pai.